E a nossa reflexão de hoje está lá no Evangelho de João. Quero ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, um desses encontros transformadores que a Bíblia relata. Evangelho de João, capítulo de número 1. Capítulo 1, nós vamos ler dos versos 43 até o verso 51. Eu estou lendo aqui a NAA, tá bom? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Uma outra tradução diz: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém e amém. Queridos, há um desejo no coração de cada um de nós, e não é pecaminoso. Há um desejo no nosso coração de querermos ser bem-sucedidos, não é verdade? Você não quer ser bem-sucedido naquilo que você faz? Tem alguém aqui que não quer ser bem-sucedido? Eu acho que não, né? Há um desejo no coração do homem de sermos bem-sucedidos, de fazermos a diferença em tudo aquilo que a gente faz, né? Embora alguns não se dediquem tanto, mas há um desejo no nosso coração que foi dado por Deus de fazermos as coisas bem feitas, de sermos bem-sucedidos, de sermos reconhecidos, né? Essa é uma das necessidades básicas que nós temos, a necessidade de reconhecimento. Então Deus colocou isso no nosso coração. E agora, algo muito em particular que me chama muito a atenção, me chamou e me marcou muito, foi quando eu li a biografia de Anne Frank, o diário de Anne Frank. Anne Frank, para quem não conhece, foi uma menina que morreu com 13 anos num campo de concentração nazista. Morreu ela e a família dela, com exceção do pai. Morreu uma irmã muito próxima a ela, da idade dela. Eles morreram de uma febre, acho que foi tifo, alguma coisa assim. Mas ela escreve umas coisas muito legais no diário dela. Uma das coisas que me marcou que ela escreveu é que ela diz o seguinte, ó: não é incrível que ninguém precise esperar o momento certo para começar a melhorar o mundo? Uma menina de 12, 13 anos escreveu isso no diário dela. Não é incrível que ninguém precise esperar o momento certo para começar a melhorar o mundo? E ela escreve o seguinte numa outra parte do livro: preciso ter mais alguma coisa a que me dedicar. Eu não quero ter vivido em vão como as outras pessoas. Eu quero ser útil para as pessoas, mesmo aquelas que eu não conheci. E eu quero continuar a viver depois da morte. Então ela fala sobre alguns sonhos dela no diário, que era o sonho de ou ser escritora, e, enfim, algumas coisas que ela menciona, né? E de fato, Anne Frank, com 13 anos, conseguiu mudar o mundo. Ela morreu no campo de concentração, mas o pai dela achou o diário dela depois
Esse diário foi publicado, hoje existe um museu dedicado a Anne Frank, então com as memórias dela, com fotografias, com objetos, mas a vida dela, para mim, ela escreve umas coisas muito lindas no diário dela, que vale a pena para quem já leu sempre voltar lá, porque uma pessoa maravilhosa, e ela conseguiu mudar o mundo, né? Conseguiu transformar o mundo com aquilo que ela fazia. Por que eu estou dizendo isso? Natanael, queridos, essa personagem desse texto, foi um desses homens que mudou o mundo, um desses anônimos que mudou o mundo. Além de um encontro com Jesus Cristo, que transformou a vida dele, esse encontro também fez com que Natanael fosse um desses homens que transformaram o mundo, embora a gente saiba muito pouco sobre ele. Agora, o que nós sabemos sobre ele é que ele era um dos 12 discípulos de Jesus, também conhecido como Bartolomeu. Alguém já ouviu falar de Bartolomeu aqui? Ninguém, né? Alguém já ouviu falar de Bartolomeu aqui? Poucos. Eu posso melhorar isso? Alguém já ouviu falar de Bartolomeu aqui? Sim, um dos 12. Ele é pouco citado, né? Assim, não se fala muito, mas sabemos que ele é o mesmo Natanael. Então, Natanael, ele faz parte do grupo mais seleto de Jesus, que é o grupo dos 12. E ele convive de perto com Jesus, ele ouve os seus ensinos, ele presencia os milagres de Jesus, ele vê possivelmente Jesus andar sobre as águas, ele vê Jesus multiplicar pães, ele vê Jesus expulsar demônios, ele viu Jesus curar pessoas, ele viu o Jesus ressurreto diante dele. E essa caminhada com Jesus transformou muito ele. A tradição nos diz que depois da ressurreição de Jesus, quando os apóstolos se espalham para pregar o evangelho pelo mundo, dizem que Natanael foi para a Índia. É claro que a Índia na época tinha uma outra configuração, não é a mesma que existe hoje. Alguns escritos nos dizem que ele foi para a Armênia, que ele foi também usado por Deus com sinais, prodígios, em obra de evangelização, mas nós não sabemos muito sobre ele, com exceção desses escritos que ficaram. E como é que Natanael chega a Jesus? Através de um amigo chamado Filipe. E esse amigo diz o que para ele? Nós achamos, nós encontramos aquele que tinha sido prometido por Moisés. Nós encontramos aquele que tinha sido prometido pelos profetas, Jesus, o Nazareno. Olha só, nos dias de Jesus, havia um movimento muito forte de pessoas piedosas, dedicadas à oração e à leitura das Escrituras, e ao estudo das Escrituras, porque naqueles dias havia se criado um ambiente em que muita gente estava esperando a volta do Messias, a chegada do Messias prometido pelos profetas e por Moisés. Se vocês lembrarem de Lucas capítulo 2, versos 25 e 26, há um homem chamado Simeão, que ele pega Jesus bebê no colo, quando Jesus foi apresentado no templo, e ele levanta Jesus, e o que é que ele diz? Deus tinha me prometido que eu não morreria antes de ver o Messias que haveria de vir. E ele fala, agora, Senhor, você já pode despedir o teu servo em paz. Havia uma expectativa naqueles dias da chegada do Messias. Se vocês lembrarem também, João Batista já estava pregando a chegada do Messias. Isaías fala, Jesus diz que nele se cumpre a passagem de Isaías que diz o quê? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Havia então, segundo alguns estudiosos, um movimento de pessoas que estavam em oração e estudo das Escrituras, aguardando a chegada então de Jesus, do Messias, que Israel tanto esperava. E a gente sabe que, nós sabemos que Israel ainda hoje está esperando a chegada do Messias, porque eles não perceberam o tempo de Deus, o kairós de Deus, eles não conseguiram perceber. Natanael provavelmente é um desses que estavam aguardando
a vinda do Messias. E Filipe vai e diz, nós encontramos, nós achamos aquele que havia sido prometido pela lei e pelos profetas, pelos escritos. Então, Natanael é um desses homens, que muito provavelmente é uma pessoa piedosa e que aguarda a chegada do Messias. Uma das coisas que a gente vê aqui e ele teve um encontro, então, com aquele a quem tanto ele esperava. E a gente para pensar, nós também tivemos o privilégio hoje de encontrar Jesus, né? Alguém aqui ainda não encontrou, não teve um encontro com esse Cristo, com essa busca. Nós tivemos esse privilégio hoje de ter encontrado com Jesus. Mas muitas pessoas hoje estão buscando, têm esse anseio dentro do coração, mas ainda não tiveram um encontro com esse Jesus que nós encontramos um dia. E agora dá uma olhada, o que é que Natanael fala quando ouve de Jesus? Ele dá uma ironizada, de certa maneira, não é verdade? O que ele fala lá? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele dá uma menosprezada, eu não vou dizer em Jesus, mas no ambiente em que Jesus estava, porque Nazaré era uma região da Galileia considerada atrasada e considerada primitiva, né? Não podia ter na cabeça de Natanael, não poderia sair de Nazaré aquele que seria as respostas para a humanidade, que teria as respostas, que seria a promessa feita há tantos séculos nas Escrituras. Você já se sentiu alguma vez desprezado por conta do lugar que você mora, né? Eu me lembro quando eu comecei a ir no Tanguá, que a gente começou o ministério lá, existia até algumas brincadeiras na internet, né, do Simba com o leão, né, lá em cima da montanha. Tá vendo aquele lugar lá? É o Tanguá, nunca se aproxime, né? A gente faz brincadeiras assim, não é verdade? Por exemplo, brincadeiras em relação ao Paraguai, né, aos paraguaios, ao que é feito no Paraguai, ao povo da Bahia, por exemplo. A gente se dirige a alguns lugares e algumas regiões, muitas vezes, de forma pejorativa, tipo, daquele lugar não pode sair coisa boa. E realmente são essas coisinhas que tem no nosso coração, às vezes, né, que a gente ouve. Mas o interessante é que Jesus, ele surpreende. Agora, quando a gente para olhar para as Escrituras, Deus sempre usa essas pessoas que saem de lugares que não são, pessoas que não são, que são improváveis. Deus sempre usa os improváveis. Na maioria das vezes, Deus usa pessoas improváveis. Se você olhar a história de Moisés, Moisés era um desses improváveis que passou 40 anos no deserto e foi chamado para o ministério aos 80 anos de idade. E ficou até os 120 com aquele povo no deserto. Se você olha para a história de Davi, você vai ver que Davi é um desses improváveis. Nem mesmo o pai dele acreditava muito nele. Nem a família dele dava muito crédito a ele. Se você olha a história de Gideão, você vai ver que Gideão é um desses improváveis da Bíblia. E isso me traz muitas esperanças, né? Porque se Deus usa os improváveis, nós todos podemos ser usados e podemos ser pessoas importantes e relevantes na mão de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que sonha em ser usada por Deus? Isso é de fato uma verdade do nosso coração, é um anseio, essa busca que nós temos, esse encontro que nós temos e de termos de fato uma vida que é usada pelo Senhor. Para que isso aconteça, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas na sua vida para que Deus possa te usar. Você vai ter que abrir mão talvez da tua zona de conforto, você vai ter que abrir mão de tempo, você vai ter que abrir mão, quem sabe, de alguns outros compromissos que te impedem de caminhar mais perto de Jesus e de ter uma vida usada pelo Senhor. Deus usa
os improváveis. Mas olha, eu estava olhando uma versão chamada Revista e Atualizada, o Filipe diz para Natanael, vem e vê. Existem dois verbos aqui, vem, venha. Você precisa ir até Jesus, Natanael. De onde está, você vai ter que sair de onde está, você vai ter que se mover e você vai ter que ir até Jesus Cristo para que você possa ver e ter a tua própria experiência com Ele. Não de ouvir falar, não de saber por internet, não saber pela boca de pregadores, mas é necessário uma ação da tua parte, que você saia da tua zona de conforto, que você pague um preço para que você possa ter a experiência de ver, de ver e de sentir Jesus com os teus próprios olhos. E foi isso que aconteceu com Natanael. Na zona de conforto, se você ficar em Nazaré, você não vai. Se você ficar criticando Nazaré, e na tua zona de conforto, você não vai conseguir se aproximar ou ter experiências maiores com Jesus. É necessário uma ação e um movimento da nossa parte. Você é uma pessoa de oração, ore mais. Você é uma pessoa piedosa, seja mais piedosa ainda, mas saia do lugar. Porque o que a gente vê nesses dias é uma acomodação espiritual muito grande. Eu estou aqui, estou estudando, estou orando para que o Messias venha, mas quando eu tenho a notícia, eu estou aqui, não vou mexer muito não. Isso acontece com muitos de nós. Vem, sai do lugar, se mova. Saia da zona de conforto para que você possa ter uma experiência maior e conhecer Ele mais de perto. É necessário que a gente se mova, porque se a gente ficar parado, vai continuar tudo igual. Tudo igual. Vem ver, tenha essa experiência pessoal. E quando você vai até Jesus, Ele não se esconde de você. Ele não se esconde. Como diz o texto de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. Não é uma busca eterna, mas você vai me achar quando eu sentir que ver que você está me buscando com todo o teu coração. Ele vai se deixar ser achado, diz a palavra de Deus. E olha o que Jesus diz quando ele vê Natanael. Eis um israelita em quem não há fingimento. Um israelita em quem não há fingimento. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Primeiro, Jesus pode ter dito, você é uma pessoa sincera. Você é uma pessoa que fala o que pensa. Há uma franqueza no seu coração e nas suas atitudes. Ou então Jesus está olhando para o coração dele e diz assim, você é um israelita de verdade, você tem uma fé que não é fingida, você é um desses homens que realmente traz dignidade para o nome de Israel, você é um homem piedoso, temente a Deus. Só faltava aquele encontro pessoal e particular com Jesus. E Jesus elogia ele. Diz, eu não vejo falsidade em você, eu vejo franqueza. Uma das coisas interessantes é que Jesus, gente, ele consegue nos olhar e perceber as coisas boas que há em nós. Jesus consegue olhar para cada um de vocês aqui, e perceber o que há de bom, né? Às vezes tem alguns cânticos que eu fico preocupado assim, porque eu entendo, a teologia reformada fala bastante sobre isso, sobre essa nossa necessidade de uma graça total da parte de Deus. Mas muitas vezes se diz, nada há em mim que preste, nada há de valor em mim. Então às vezes a gente vai para um outro extremo, a gente percebe que Jesus, ele olha para as pessoas e consegue, claro, foi ele que deu, nós somos criação dele. Mas Jesus consegue olhar para as pessoas e fazer você perceber o que há de bom em você. E algumas palavras de profecia que eu recebi já na minha vida, é interessante que sempre Deus ele me afirmou de alguma forma. Ele te levanta. Se é alguém que sabe levantar as pessoas, é Deus.
Às vezes a gente fica lá se achando a pulga do cachorro morto, né? Mas Deus, ele consegue olhar para nós e perceber o que há de bom, perceber o que há de interessante, o que ele pode aproveitar em nós. Até nas cartas ao Apocalipse, quando você percebe as 7 cartas que estão lá em Apocalipse, Jesus, ele vai, em alguns casos, elogiar as igrejas. Apocalipse 3:8 diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, ele diz. No entanto, você honrou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus olha para algumas igrejas que estão nas cartas, e ele elogia aquelas igrejas. É claro que existem casos que ele diz: eu conheço as tuas obras, e você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Mas de maneira geral, o Senhor consegue nos olhar e perceber, gente, aquilo que há de bom em nós. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Então Jesus, ele consegue olhar para as suas igrejas e reconhecer pontos positivos nelas. Ele consegue olhar e ver o que tem de bom nas suas igrejas. Qual que é a resposta de Natanael para Jesus? De onde você me conhece? Nunca te vi? Você me conhece de onde? E nós já falamos aqui em algumas pregações que Jesus, muitas vezes, ele se antecipava às pessoas e já saía lá com aquela flecha certeira. Ele sabia o que estava no coração das pessoas, e ele se antecipava muitas vezes e revelava para as pessoas o que estava no coração delas. De onde você me conhece? E aí, qual que é a resposta de Jesus? Eu vi você. Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Jesus está dizendo: Natanael, eu te conheço. Eu te conheço, Natanael. Você é um homem que não tem fingimento. Não se sabe o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. E alguns estudiosos acreditam que foi algo tão particular que o evangelista não quis narrar aqui, quis deixar preservado. Mas o fato é que Natanael, então, teve uma revelação. Jesus teve uma revelação, e o camarada do 8, ele sai para o 80, de dizer: alguma coisa de boa pode sair lá de Nazaré? Disso ele sai para: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele teve uma revelação ali de quem era Jesus. Os olhos espirituais dele foram abertos. Aqui, Natanael tem uma experiência de conversão. Os olhos espirituais dele foram abertos. Então, a gente não sabe o que Jesus viu. A gente sabe que essa revelação transformou Natanael. E agora, só que assim, gente, essas frases, eu te conheço, eu te vi, eu sei, são muito comuns nas Escrituras. Quando Deus se aproxima de pessoas: eu te vi, eu sei quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa: uma das piores besteiras que eu e você podemos fazer é nos escondermos de Deus, ou tentarmos nos esconder de Deus, tentar esconder pecados, passar pano, fazer vista grossa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele conhece cada um de nós. Você e a tua vida estão debaixo dos olhos dele o tempo todo. Não dorme aquele que te guarda, diz a palavra de Deus. Uma das maiores besteiras que a gente pode fazer é tentar imitar o Adão, que peca e se esconde. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como esconder situações, acontecimentos, questões da nossa vida. A gente não consegue esconder de Deus. O melhor que a gente pode fazer é trazer sempre a luz. Porque nunca a gente vai se esconder de Deus. A nossa vida está diante dele. E isso é bom, gente. Isso é bom, porque geralmente a gente pensa em pecado, em coisa ruim, não estou fazendo. Mas Deus, por outro lado, ele sabe dos teus sonhos,
sabe de anseios que você tem, sabe de metas, sabe de questões da tua vida, e Ele muitas vezes, Ele está do nosso lado para nos encorajar, para nos fortalecer. Por isso que ter comunhão com Deus e buscar e estar na presença de Deus e chegar na presença dEle é a melhor coisa que a gente pode fazer sempre e sempre. E Natanael fica muito impressionado. Mestre, você é o Filho de Deus. Aqui Natanael tem uma revelação muito especial. Sabe, queridos, dentro das nossas igrejas, existem muitas pessoas que conhecem Cristo de longe, que conhecem Cristo de ter ouvido falar, que não tiveram um encontro pessoal, que não tiveram os seus olhos abertos por Jesus, seus olhos espirituais. O que acontece aqui é que Natanael tem os seus olhos espirituais abertos e ele consegue enxergar muito mais do que o Jesus que estava diante dele. Ele tem uma revelação e ele consegue ver o Filho de Deus, e ele consegue ver o Rei de Israel diante dele. Muitos de nós não tivemos os nossos olhos espirituais abertos ainda. Por quê? Porque muitos de nós dentro das igrejas ainda não tivemos a experiência do novo nascimento. Eu tenho dito aqui muitas vezes, falado algumas vezes sobre Nicodemos e feito essa analogia de pessoas que têm olhos espirituais abertos, de pessoas que enxergam com olhos humanos. Essa revelação a gente só pode ter quando o próprio Espírito abre os nossos olhos espirituais. E quando a gente não tem essa experiência, nós precisamos orar e buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ter os meus olhos espirituais abertos. Eu quero ter uma revelação de quem é Jesus Cristo. Pedro já estava andando com Jesus há um tempo, mas num determinado momento, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque até ali na caminhada, ele não tinha tido essa revelação ainda. Queridos, andar com Cristo é isso. Andar com Jesus Cristo, fazer parte de uma igreja é isso, é sermos pessoas que andam com os olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos, porque senão a gente vai ver tudo, nós vamos ver tudo com olhos humanos, isso é um perigo. Você vai olhar para o teu irmão com olhos humanos, você vai olhar para a igreja com olhos humanos, você vai olhar para a tua família com os olhos humanos, você vai olhar para a sociedade com os olhos humanos, sem entender a revelação de Deus que está por trás de tudo isso. E quando a gente tem olhos espirituais abertos, a nossa vida é plenamente transformada. As outras coisas velhas passam a não fazer mais sentido. Passam a não ter mais sentido. Você já viu Cristo com os teus olhos espirituais? Fica uma questão, você já viu Jesus Cristo com olhos espirituais? O teu ser, a tua mente, o teu espírito estão abertos para essa realidade? Natanael teve essa experiência aqui. E aí Jesus vai dizer uma outra coisa para ele agora. Você está crendo apenas porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Só por causa disso você já está crendo, está dizendo tudo isso? Você verá coisas maiores do que estas. Ele chega perto de Cristo, quem sabe até com um tom de incredulidade, tem uma experiência muito pessoal, mas tem mais, ele sai dali com uma promessa de Deus para a vida dele. Você verá coisas maiores do que estas. Ele vê realmente, vira um dos 12, vê todos os sinais e maravilhas que Jesus faz na vida dele. E ele realmente viu coisas maiores do que estas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ver coisas maiores na sua vida? Você anseia por ver e experimentar coisas maiores na sua vida? Eu penso que essa promessa é para nós também. Você verá coisas maiores.
Um dia, queridos, nós vamos ver a volta de Cristo, vivos ou não. Um dia nós vamos ver anjos. Um dia nós vamos ver realidades espirituais que agora estão cobertas aos nossos olhos. A promessa de Jesus Cristo para Natanael é uma promessa para cada um de nós. Você verá coisas maiores do que estas. Você verá coisas maiores. Essa é a grande promessa de Jesus para nós. Tem um texto de Efésios bastante conhecido, 3:20, que diz o quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Queridos, olha só, às vezes as nossas expectativas em relação a Jesus são tão pequenas. Às vezes as expectativas que a gente tem em relação à nossa fé são tão pequenas. E eu já disse aqui que muitas vezes a gente busca a Deus para ter uma vida aqui na terra melhor. E a nossa vida de busca a Deus, de participar de uma comunidade de fé, é para ter uma vida aqui na terra melhor. Mas essas expectativas são muito pequenas, perto daquilo que Ele tem para nos mostrar, perto daquilo que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Eu não sei você, eu anseio sempre. Senhor, eu quero ver coisas maiores. Eu quero experimentar coisas maiores em Deus. Muitas vezes a gente entra em tempos de estagnação na nossa vida espiritual. Isso é um grande perigo. A nossa fé esfria, a nossa fé fica estagnada. Muitas vezes entra uma incredulidade no nosso coração. Muitas vezes entra religiosidade no nosso coração, porque a gente não tem mais expectativas de ver coisas maiores, de vivenciar coisas maiores, de um Deus que pode fazer coisas maiores e que a gente não imagina. Muitas e muitas vezes na caminhada, a nossa vida espiritual vira, como diz Ezequiel 37, um vale de ossos secos. Porque a gente para de esperar coisas maiores. O Deus que a gente serve, o Deus que a gente crê, ele fica do nosso tamanho, ele fica muito limitado. Ele fica pequeno. O Jesus que a gente crê, muitas vezes, ele é pequeno aos nossos olhos. Porque ele não tem poder mais para nos mostrar ou fazer viver coisas maiores. A gente também nem anseia por coisas maiores. A gente não anseia por coisas melhores. Do jeito que está, tá bom. Do jeito que está, tá bom. Muitos de nós caem numa mesmice, numa fé apática, numa fé indiferente, numa fé de domingo de noite. E eu como um pouquinho, me alimento um pouquinho domingo de noite e tá bom para a semana inteira. E a minha vida espiritual vira isso. Vira uma vida apática, indiferente, morna, fria. Quem aqui deseja ver coisas maiores? Gente, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é papo de coach, não. Eu nem sou coach também. Mas Jesus não é do nosso tamanho, gente. Jesus não é pequeno. Muitas vezes Jesus fala nos evangelhos para as pessoas o que? Faça-se conforme a tua fé. Que se faça conforme a tua fé. Gente, olha só. Você está em perigo se a tua fé está morta. Você está em perigo se a tua fé é apática, se a tua fé é indiferente, se você caiu na mesmice, se você está acomodado, se o teu coração não anseia por mais de Deus, se o teu coração não anseia por questões e por coisas espirituais, se você não sente fome de Deus, alguma coisa está errada. Você entrou numa estagnação. E é por isso que a gente vê uma igreja hoje tão desviada, apóstata, idólatra. Uma igreja que só quer saber de bênçãos. Uma igreja em que as pessoas buscam a Deus para ter uma bênção. Gente, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é mais do que isso. Amém? Quem que é o... Palmas para o Vitor.
Tá de boa, estamos em casa, viu? Tranquilaço. É bom para quebrar o gelo. O pastor tá pegando pesado aqui hoje, né? Tá mesmo. Tá, né? O pastor tá pegando pesado. Mas, gente, se você fosse avaliar a tua fé, a tua caminhada com Deus hoje, o que é que você diria? Você realmente espera ver coisas maiores ou tá bom do jeito que está? Deus é uma fonte inesgotável, sempre dá para entrar um pouco mais no rio. Sempre dá para entrar um pouquinho mais no rio. Então, avalie esses tempos de estagnação. Natanael não apenas encontra Jesus, não apenas tem uma experiência muito poderosa com ele, mas também recebe uma promessa, uma palavra de Deus para a vida dele. Você tem alguma palavra de Deus para a tua vida? Se você não tem ou não conhece, eu quero dizer que Deus tem algo para você. E se você buscar, Ele vai te dizer alguma coisa. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida ainda não cumpridas. Eu sei de pessoas aqui que também têm promessas de Deus não cumpridas. E Jesus é maravilhoso nesse sentido. Natanael sai diante dele com uma palavra para a sua vida, com uma promessa para a sua vida. Você verá coisas maiores. Gente, a gente precisa tomar cuidado quando o primeiro amor vai embora. Você sabia que o primeiro amor pode ir embora? E nas cartas do Apocalipse, uma das críticas que Jesus faz a uma das igrejas é: você está trabalhando direitinho, você trabalha bastante, mas você perdeu o primeiro amor. E ele diz assim: arrepende-te de onde você caiu. Uma pessoa que perdeu o primeiro amor, gente, se você ler a carta do Apocalipse, é uma pessoa caída. E é muito sério isso que Jesus fala lá. Uma pessoa que perdeu o seu primeiro amor, ela precisa se arrepender. E o Jesus fala: levante-se e volte às primeiras obras. Como que está o teu amor e o teu fervor espiritual por Jesus? Romanos 12, Paulo diz: sejam fervorosos de espírito. Isso é o mínimo que a igreja de Jesus precisa apresentar para ele. Fervor espiritual. Uma vida fervorosa, uma vida apaixonada, uma vida intensa para o Senhor Jesus Cristo. Gente, esse mundo, se a gente não cuidar, ele nos absorve. A correria pelo dia a dia, a correria pela os problemas que a gente enfrenta no trabalho, problemas na família, problemas com saúde, problemas com dinheiro. Tem muitas coisas que podem nos roubar o foco. Nós precisamos ter, de fato, algo muito claro diante de nós que somos cristãos, que somos igreja. Qual é o nosso foco? Qual é o foco da minha vida? Jesus tem mais uma promessa que eu quero mencionar e que é para nós também. Sabe o que ele diz? Além de dizer que ele veria coisas maiores, eu acho muito legal isso. Você verá o céu aberto diante de você. Você vai, Natanael, experimentar tempos na tua vida de céus abertos. Tá fraco esse aleluia aí? Aleluia. Depois Ô Romildo, eu vou te pagar um troco aí, tu grita uns amém aí para nós, pode ser? Vamos combinar pro próximo culto. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. Você verá os céus abertos diante de você. Céus abertos significa discernimento espiritual. Céus abertos significam tempos de novas possibilidades, tempos de novas experiências, tempos que experiências e coisas novas podem surgir na tua vida. Gente, viver com Deus é andar em novidade de vida. E uma das promessas é: você verá os céus abertos diante do Senhor. Mas vem, sai do teu lugar, se move, sai da zona de conforto para que você possa ver céus abertos na sua vida.
Sai desse lugar em que você ficou parado, de águas paradas, murmurando que Deus não faz nada, que Deus não me atende, que Deus não ouve a minha oração. Vem e veja, tenha as tuas experiências pessoais com Ele. Se você quiser ver céus abertos, isso é o pouco que Ele tem para você. Ou melhor, isso é o mínimo, porque Ele tem coisas maiores para a nossa vida. Eu creio nisso, gente. Eu creio e eu vivo sempre numa expectativa de que, poxa, nessa semana eu quero ver Deus fazendo coisa nova. Puxa, nessa semana eu quero ver Deus movendo pessoas, eu quero ver Deus falando comigo, eu quero ter uma experiência que eu não tive ainda. Você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas você verá céus abertos. Gente, nós passamos por tempos na nossa vida de céus de bronze, mas eles não são para sempre. Porque Deus tem tempos de céus abertos para cada um de nós. Você crê nisso que eu estou falando? Sim. Deus tem tempos de céus abertos. A noite não dura o tempo todo, o amanhecer sempre vem. Como diz o Salmo, que o choro pode durar uma noite, mas vai amanhecer, vai chegar o tempo de céus abertos, vai chegar o tempo de ver coisas maiores, vai chegar o tempo de colher, mas para isso há uma ação da nossa parte que precisa ser feita. Venha, se entregue, chega mais perto, para de criticar achando que de Nazaré não pode vir muita coisa boa, porque às vezes a gente tem esses mesmos olhos com a igreja. Nós olhamos para a igreja como Natanael olhou para Jesus. De Nazaré, pode sair alguma coisa boa dali? Vem e vê. Vem e vê. A vida cristã não é estática. A gente precisa estar movendo as águas o tempo todo. Coisas maiores Deus tem para nós. Eu quero terminar essa mensagem revendo aqui os 3 V's. Esses 3 verbos que tem aqui nessa passagem da história de Natanael. O primeiro é vem e vê. Vem e vê. Lá, se eu não estou enganado, é Êxodo capítulo 3, que Deus fala com Moisés quando ele chama e diz assim: eu vi o sofrimento do meu povo e eu estou descendo para livrá-lo. Mas Deus na Bíblia é um Deus que vê. E o convite de Filipe para Natanael é esse: vem e vê. Vê com seus próprios olhos. Tenha a sua própria experiência. O Jesus que nós cremos não é um Jesus de ouvir falar. Gente, Jesus tem poder de fato para transformar a nossa vida. Jesus tem poder para restituir aquilo que foi perdido. Jesus tem poder para ressuscitar coisas que estão mortas na nossa vida. Vem e vê, dê passos. Dê passos. O nosso Jesus não é pequeno. Não tem nada que o limite. Talvez a gente olhe para alguma situação e diga assim: não dá mais. Aí que ele gosta de entrar, para mostrar que dá. Como diz um escritor, era impossível fazer, até que alguém foi lá e fez. Esse alguém é o nosso Deus. O segundo verbo que eu quero terminar, que eu quero usar para concluir essa mensagem, o primeiro é vem e vê. O segundo é eu te vi. Jesus diz para Natanael: eu te vi, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei das coisas que se passam no teu coração. Jesus diz: eu te vi, eu vi o que você estava fazendo debaixo da figueira. Jesus nos vê, gente, isso é maravilhoso, ninguém se esconde dele. Jesus nos vê, vê os nossos medos, os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas neuroses, as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Eu te vi, eu te vejo. O terceiro é o que ele diz para Natanael: você verá. Vem e vê, eu te vi, e agora você verá coisas maiores do que estas. Nós precisamos olhar para o futuro crendo que Deus estará lá na frente, nos esperando com algo muito bom.
Nós precisamos olhar para frente com fé, com ânimo, crendo que o nosso Deus quebra barreiras, que o nosso Deus quebra, enfim, muralhas. Você verá coisas maiores. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra hoje. Você verá coisas maiores. Anseie no teu coração por coisas maiores. Anseie no teu coração, porque Deus é um Deus de coisas maiores. O nosso Deus não é um Deus de como é que a gente diz, do pouquinho, o Deus da limitação. O nosso Deus, eu gostei muito do que o Lúcio disse aqui quando pregou um dia. O nosso Deus não sabe não abençoar. O nosso Deus não sabe não ser generoso. Então essa cultura da escassez precisa cair por terra, escassez espiritual. O nosso Deus é um Deus que tem e quer nos mostrar coisas maiores do que Ele já tem nos mostrado. Vem e vê, está no presente. Eu te vi, está no passado, e você verá futuro. Você verá coisas maiores. Mas eu quero te dizer, saia do teu lugar. Vem e vê, saia do lugar onde você está. E dê passos práticos no dia a dia em relação à pessoa de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora.